65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Eu quero neste momento que você se submeta à oração que foi feita aqui no final dos cânticos espirituais, pedindo ao Espírito Santo que nos fale ao coração. Amém. Vivendo no propósito de Deus. Nós temos no livro de Gênesis a descendência de Adão, a genealogia de Adão, no capítulo 5. E no descrever dessa genealogia, que normalmente você tem, viveu tantos anos, gerou fulano, viveu mais tanto, gerou filhos e filhas e morreu. Nós nos deparamos então no capítulo 5, versículo 21, com Enoque. Enoque tem algumas coisas diferentes aqui, porque o seu final é diferente. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Depois que ele gerou a Metusalém, ele viveu mais 300 anos. Ele gerou filhos e filhas. Mas o final aqui nos informa que ele já não era, porque foi tomado por Deus para si. Então aqui há uma diferença dos demais. Mas também há uma outra diferença dos demais, porque ele diz que ele andou com Deus. Então nós temos aqui 3 informações importantíssimas e dignas de serem observadas. A primeira informação é que Enoque gerou um filho. Enoque gerou um filho. Pastor, mas isso aí é comum. É comum. Se lermos desde o primeiro versículo, entenderemos da seguinte forma: viveu Adão 130 anos, gerou um filho. Aí vem 7, gerou um filho, e vai assim até Enoque. Mas eu queria destacar aqui que o autor de Gênesis fez questão de frisar algo diferente. Porque ele diz aqui que Enoque gerou a Metusalém. Depois, no versículo 25, Metusalém gerou Lameque. Depois, no 28, Lameque gerou a Noé. A proximidade deste registro entre Enoque e Noé. Enoque, nós temos a informação de que Deus o tomou para si. E Noé, nós temos a informação de quem foi Noé dentro do propósito de Deus. Deus o chamou com uma missão específica e importante. Tanto é que o seu pai, Lameque, pôs o nome dele de Noé, dizendo: esse nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Aqui, Lameque já estava pensando que Noé seria o Jesus Cristo. A promessa feita no jardim do Éden. Mas o que ele não sabia é que sim, havia um propósito diferenciado para Noé. E Noé foi o escolhido para construir a arca, que serviu para a salvação da raça humana e dos animais criados por Deus. Noé é um pregador da justiça. Noé é o que foi usado para mostrar aos outros a salvação única possível. Sendo assim, há uma geração abençoada na vida de Enoque. Mas há uma outra informação que também preciso destacar, é que por 2 vezes o autor disse: andou Enoque com Deus, versículo 22, versículo 24, andou Enoque com Deus. Andar com Deus. Andar com Deus não é fazer uma caminhada com Deus.
Andar com Deus não é fazer um trajeto com Deus. Mas o significado deste andar com Deus é viver com Deus. É muito parecido com o relacionamento conjugal, em que você passa a viver com a outra pessoa e você então está próxima dela o maior tempo possível. Ou vamos pensar no dirigir daqui o resto da sua vida para frente, o resto da sua vida, com um policial rodoviário federal em serviço sentado do seu lado, em que você tem que fazer as coisas de acordo com a lei, porque ele tem poder para punir, ele tem poder para lhe tomar o automóvel, ele tem poder para lhe multar. Andar com Deus é saber que por onde Enoque caminhava, Deus estava presente. A vida dele é: Deus está comigo o tempo todo. Deus está comigo no trabalho. Deus está comigo dentro da minha casa. Deus está comigo no lazer. Deus está comigo quando estou dormindo. Deus está sempre comigo. Eu estou sempre com Deus. Então há uma conduta de andar com Deus diferenciada, como uma reverência, um respeito, uma vida para a glória de Deus. Mas nós temos mais uma informação, e essa está no final do versículo 24. O versículo 24 diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Eu acho essa expressão maravilhosa. Deus o tomou para si. Aqui está o extremo da intimidade. Aqui está o símbolo, o tipo, o anúncio real da consumação dos eleitos de Deus com Deus, quando nós seremos levados para junto de Deus. Aqui ele vai morar com Deus. Não é só uma presença do soberano, não é só uma presença invisível, porém real, mas agora é ele sendo levado para junto de Deus. Ah, que informações maravilhosas, que informações deliciosas de se ouvir, que coisa maravilhosa é ler esse texto, é ouvir essas informações. E diante disto, eu quero fazer uma aplicação à nossa vida. O que esse texto tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a nossa vida como igreja do Senhor? Em primeiro lugar, nós devemos nos preocupar com a nossa geração, para que a nossa geração, toda ela, seja para a glória de Deus. Vou repetir. Nós precisamos nos preocupar para que toda a nossa geração seja para a glória de Deus. Se tem uma coisa que você pode fazer para o seu filho que realmente é relevante de verdade, é criá-lo para a glória de Deus. É querer que o seu filho seja um instrumento abençoador numa sociedade destruída moralmente. Eu sei que muitos de nós lidamos com pessoas que se importam mais com uma formação acadêmica do que com o coração piedoso. Eu sei que lidamos com pessoas que querem fazer o máximo para que o filho frequente a melhor escola, e para isso ele trabalha de dia e de noite, não tendo tempo para nem ele nem ninguém. Tem pessoas que fazem isso, às vezes diminuem tudo o que tem dentro de casa para pagar um bom curso, para que o seu filho frequente a melhor escola, se torne o melhor profissional, ou profissional famoso, que se destaca na sociedade, para que ele seja alguém importante na sociedade, mas se esquece de que antes disso, e acima disso, todo o seu esforço deve ser para que o seu filho seja para a glória de Deus. A sua oração deve ser para que o seu filho seja como Noé, um homem usado por Deus. A sua oração deve ser como
para que a sua filha seja como um instrumento como Noé, para que as pessoas saibam que só há salvação em algo, e não agora numa arca, mas agora em Jesus. Nós precisamos fazer com que os nossos filhos desejar, buscar e orar, para que alguém registre depois dizendo: fulano de tal tem um filho crente, tem outro filho crente, tem outro crente, tem outro crente, e nenhum da sua geração se desviou do caminho do Senhor. Pelo contrário, foram instrumentos abençoadores neste mundo tenebroso. Então, sonhe com isso, anseie isso, busque isso, busque isso. No entanto, para que isso seja real, é necessário que você faça mais do que orações. E aí vem então a segunda aplicação: que você viva intensamente, como se Deus estivesse fisicamente do seu lado todos os dias. Ande com Deus. Ande com Deus. Nós não podemos ensinar aos nossos filhos coisas que nós não fazemos, ou não queremos fazer, ou não sabemos. Quando vamos para Deuteronômio, capítulo 6, antes de Moisés falar ao povo para educar os filhos, no versículo 4 ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o Senhor teu Deus, versículo 5, de toda a tua força. E depois do versículo seguinte ele diz assim: estas palavras estarão no teu coração. Há algo na nossa vida que precisa ser diferenciado para os nossos filhos, para os nossos familiares, para as pessoas que nos veem. Nós precisamos ter alegria no Senhor. Às vezes nós cultuamos a Deus de uma forma parecendo que estamos num velório, enquanto devemos cultuar a Deus com alegria. Se o meu filho me vê alegre adorando o Senhor, ele saberá que o Senhor é importante para a minha vida. Se o meu filho me vê chegando antes do culto começar, significa que Deus é importante para mim. Se o meu filho me vê abrindo a palavra de Deus para acompanhar as leituras, ele perceberá que Deus é importante para mim. Se o meu filho me ver orando junto com os irmãos, com fervor, ele entenderá que Deus é importante para mim. Se o meu filho me ver louvando a Deus com todo o meu coração, ele saberá que Deus é importante para mim. Ele será influenciado a cultuar o Senhor e a ser um instrumento. Mas para isso eu preciso andar com o Senhor. Mas eu não posso ser um cultuante de domingo. Eu não posso ser alguém que é pontual na igreja, que tem fervor na igreja, mas que quando saio da porta me transformo como se tivesse um interruptor e desligasse o Everson espiritual e saísse agora um Everson carnal, com piadas sujas, com palavras mal faladas, com ações mal feitas, comprando e não pagando, mentindo, falando mal dos outros, criticando todos, julgando sem ser necessário, chegando atrasado no trabalho, trabalhando de forma não coerente com a exigência, angustiado por ter que trabalhar, a não ser que seja uma enfermidade. Eu estou dizendo aquele que não quer trabalhar, aquele que, numa linguajar, perdoe-me a expressão, aquele que fica morcegando. Crente deveria dizer o seguinte: aleluia, amanhã é segunda-feira e eu tenho emprego, ao invés de ficar lamentando. Então nós precisamos andar com Deus, e nós precisamos fazer das coisas o nome de Deus conhecido. Quando andarmos e acontecer alguma coisa, você dizer assim para aquele que está pensando assim: olha o livramento de Deus.
Quando alguém lhe falar sobre a crise, Deus está no controle. Quando alguém lhe falar sobre a enfermidade, Deus tem controle sobre a enfermidade. Deus é o nosso Deus. Ele está presente, Ele está conosco. Precisamos andar com Deus. Se nós não andamos com Deus, não podemos esperar que a nossa geração também seja um instrumento abençoador na sociedade. Terceira aplicação: Deus recompensa aqueles que buscam ser fiéis a Ele. Assim como Deus fez com Enoque, o levou para si, nós temos hoje a promessa de um dia sermos levados para a nova terra e para o novo céu. Eu aguardo muito isso por algumas questões. Vamos começar com as secundárias, que são importantes, mas são secundárias. Eu não terei infecção ou infecções. Eu não terei anemias. Eu não terei fraqueza. Eu não precisarei usar óculos. Eu não envelhecerei. Eu não chegarei, como diz os meninos de hoje aqui, a 2.0, ou seja, já passou do tempo. Isso é bom. Mas tem algo que é melhor do que isso. É que o pecado não estará em mim. Eu não pecarei mais. Eu não terei mais problemas, porque o meu coração será totalmente transformado, o meu corpo transformado. Mas acima disso, e como primordial de tudo, nós seremos tomados para Deus, para junto de Deus. Deus descerá, Deus habitará na nova terra, Deus habitará com o seu povo, Deus habitará conosco. A glória de Deus no trono, que nunca conseguiremos olhar para ela completamente, porque Deus é infinito, mas nós veremos Jesus face a face. Nós teremos comunhão perfeita com o Senhor. Nós estaremos para sempre com o Senhor. E nada nem ninguém pode nos tirar isto. Alguém pode se levantar, o acusador pode se levantar, a enfermidade pode surgir, tudo pode acontecer, e no final nós vamos morrer, mas nem a morte pode nos tirar isso, porque nós seremos ressuscitados e levados para junto de Deus. Eu não sei como você está vivendo, qual é a sua visão para a sua geração. Eu tenho orado ao Senhor que nenhum da minha geração se desvie, mas que seja usado no propósito de Deus. E ao ser usado no propósito de Deus, ser usado da mesma forma que Noé. Noé disse: essa arca é ordem do Senhor e só nela a salvação do dilúvio. E nós temos Jesus Cristo já, e nós podemos dizer ao mundo: só nele há salvação. A nossa família precisa ser uma família evangelística missionária. A nossa família precisa pregar a justiça. A nossa família precisa pregar a solução. Eu não quero que nenhum dos que aqui estão possa ir para a perdição eterna. Se o ímpio soubesse o que é a perdição eterna, ele correria agora aos pés de Jesus, se curvaria aos pés de Jesus e clamaria por socorro. Por isso, em nome do Senhor Jesus, clame para que a sua geração seja uma geração abençoadora. Ah, pastor, mas eu tenho filhos que não estão na presença do Senhor, eles se desviaram. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus pode retornar o seu filho, Deus pode retornar aquele que se foi.
caso esteja no propósito dele, mas é necessário que você esteja empenhado nisso, em oração, buscando o Senhor pela sua geração. Segundo, eu não sei como você está vivendo. Eu não sei qual é o seu comportamento fora da igreja, fora da presença de alguns irmãos. Mas eu quero que você pense, aqui agora, Deus tem aprovado as suas ações ou os seus caprichos têm falado mais alto do que a obediência ao Senhor? Você precisa andar com Deus. Eu não sei quantos aqui estão pensando o que vai fazer no futuro. Eu até desejo que o Senhor dê prosperidade para todos. Sim, desejo, desde que isso não seja para o seu mal, seja para a glória dele. Eu até desejo que todos aqui tenham um bom emprego, sirvam ao Senhor nesse emprego, glorifique a Deus e seja até bem remunerado. Sim, eu desejo. Mas isso não é o principal para a sua vida. Eu desejo que você seja riquíssimo de vida santa, de vida piedosa, em que Deus do seu lado aprove as suas ações e que você anseie mais do que qualquer riqueza deste mundo a volta do Senhor Jesus, para que possamos ouvir: vinde, benditos de meu Pai, eu estou tomando vocês para junto de nós. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Amém.